Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou coach, sou terapeuta e hoje vim falar de crenças. Crenças limitantes ou não? Vamos lá? Bom, crenças, principalmente as limitantes, que são as que a gente mais fala para a gente poder ter uma melhora de vida, é um assunto muito importante, tanto nas terapias como no coach, porque através delas é que a gente consegue ter uma mudança efetiva. Crenças são aquelas coisas, aquelas palavras, frases, exemplos, o que a gente acredita de verdade sobre a vida, que são instaurados em nós, em algum momento da nossa vida. Então, a gente tem as crenças que são um pouco mais profundas, que são do 0 aos 12 anos, que são aquelas frases ou exemplos que a gente tem em família ou de pessoas que têm autoridade, que nos impactam de alguma forma, que geram impacto, principalmente emocional ou pela repetição, e aí a gente passa a acreditar nisso piamente. É como se não houvesse outra maneira de viver a vida senão sobre aquela crença. Então, por exemplo, o pai de vocês ou o meu pai, que trabalhava demais e sempre guardava dinheiro, não deixava fazer nada, e sempre que eu pedia dinheiro falava assim: filha, dinheiro não dá em árvore. Qual a crença limitante que ele foi instaurando em mim pela repetição? Ora, ele foi instaurando em mim a repetição de que é difícil conseguir dinheiro. Dinheiro não é só ir lá na árvore e pegar. Tem que trabalhar duro para isso. Então, hoje, se eu não trabalho duro, eu não me acho merecedora de ter dinheiro. Ou se eu não trabalho tanto ou mais que meu pai, eu não me acho merecedora de ter esse dinheiro. Entendem como funciona? Isso, existem crenças para tudo. Para engordar, para emagrecer, para ter um corpo saudável. Então, crenças sobre doenças, crenças sobre amores, crenças sobre o próprio organismo, sobre o próprio corpo. Crenças do dinheiro são as que mais aparecem. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Primeiro que a gente precisa trazer à tona quais são essas crenças. E se eu tenho uma área da minha vida que não está indo bem, é nessa área onde eu tenho mais crenças, é nessa área que eu preciso começar a trabalhar. Então, se eu não consigo ter prosperidade, se eu consigo um emprego e logo perco, eu não consigo sair do mesmo patamar, quais são as crenças que estão fazendo com que eu continue tendo esse resultado? Então, o primeiro passo é perguntar por quê. O que você diria para uma pessoa que fala assim para você: por que você não para em emprego nenhum? Por quê? Por que você não consegue dinheiro? Por que você não consegue guardar dinheiro? As tuas respostas vão ser as tuas crenças, tá? Então, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu só trabalho pra gente ruim. Isso pode ser uma crença limitante. Alguém disse ou alguém mostrou para vocês que chefes são maus. Os chefes ganham muito dinheiro, nós não. Existem as crenças limitantes que vêm da barriga da mamãe. Então, sentimentos que ela tinha, sentimento de medo, por exemplo, de perder o bebê, sentimento de raiva porque não queria ter engravidado naquele momento, ou até os sentimentos do entorno dela, do pai, do irmão ou da família, ou o que aconteceu com ela, podem interferir também nas crenças, porque isso é passado para o bebê, tá? Então, essas crenças são mais difíceis tanto de detectar como de conseguir trabalhar com elas, porque afinal de contas a gente não sabe o que é. A gente só tem a sensação, mas a gente não sabe de onde vem. Existem as crenças hereditárias. Se a gente trabalhar em constelação, a gente vai ver que padrões se repetem. E esses padrões se repetem sem motivo algum. Às vezes eu não tive nenhum contato com o meu tataravô ou nenhum contato com o meu pai e eu imito ou faço ou estou presa numa crença limitante que era dele. Eu nem tive contato com meu pai me abandonou, eu não tive contato nenhum com a família dele. Mas eu repito as crenças ou os padrões deste tataravô por parte de pai. Então, isso na constelação pode ser trabalhado, né? E essas crenças, obviamente, são mais difíceis de trabalhar, porque elas são hereditárias, elas vêm, mas elas vêm pela constelação, né? Por uma energia. Existem crenças também que podem ter sido, e aí é para quem acredita, tá? Eu tô entrando aí na parte de espiritualidade, mas a gente pode falar um pouco das crenças que tem a ver, que foram instauradas em outras dimensões ou em outras vidas. Aí realmente fica mais complicado tanto de perceber como de trabalhar. A gente tem ferramentas em barras de Axis ou outras ferramentas que podem trabalhar isso também, tá? Mas aí, obviamente, é para quem tem afinidade com essa crença e, claro, todo coach, todo terapeuta tem que respeitar aí a crença do seu
cliente, do seu coach, do seu paciente, né? Então, fica aí para quem crê nisso, para quem tem essa crença. Nem todas as crenças são ruins, obviamente que eu tenho crenças boas e que são me impulsionam para frente, fazem o bem para mim e para o próximo, tá? Então, o que a gente faz, principalmente no coach, a gente identifica as crenças que te limitam naquele objetivo. Por exemplo, voltando a falar de dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo prosperar. Tudo que eu ganho eu gasto. Eu consigo um emprego melhor e já logo perco esse emprego, me auto-saboto. Então a gente detecta por que está acontecendo isso. Depois a gente tem o segundo passo de trabalhar essas crenças através da hipnose, através de outras técnicas como os processos verbais, mantras, barra de axis, EFT, existem diversas maneiras, tá? E aí, num outro momento, trabalhar a autoconsciência, porque se a gente não tem autoconsciência sobre isso, sabe o que acontece? A gente tá no mesmo meio. Eu continuo tendo contato com a minha irmã que teve a mesma criação que eu, que tem as mesmas crenças que eu. Em algum momento isso retorna. E aí eu vou precisar trabalhar de novo. Então, a gente tendo consciência, a gente não deixa isso retornar, tá certo? Então, assim, como melhorar a questão dessas crenças? Faça primeiro uma autoanálise. Por quê? Né? E aí procure ajuda para conseguir passar por isso, né? É muito importante que a gente consiga passar por isso. Nós temos 3 níveis de crenças, né? Então a gente vai pensar aí numa cebola, né? A gente tem as camadas, esse exemplo é bem conhecido. Então temos as camadas. As crenças mais superficiais são as crenças de nível 3, tá? Elas são mais fáceis de mudar, elas estão mais afloradas na nossa consciência, a gente tem uma certa ideia de que isso foi colocado, a gente continua agindo assim por costume, por hábito, mas a gente sabe que tá errado, a gente sabe que não é bem assim. Essas crenças, elas são mais fáceis de ser mudadas. E como a gente faz isso? Sempre tentando o autoconhecimento, lendo um bom livro, um podcast, uma coisa que a gente ouve de uma pessoa que para nós tem autoridade, por exemplo, um cientista, um psicólogo, um psiquiatra, um coach que vocês confiam. Isso já é o suficiente para mudar as crenças de nível 3. Claro, lembrando que todas as crenças podem voltar, dependendo de como a gente, de onde a gente está, em que mesa você senta. Se você continuar com as mesmas amizades, ouvindo as mesmas pessoas, com o mesmo padrão, você vai acabar voltando a ter essas crenças, porque ela já esteve aqui. Né? Então tem que tomar consciência e tem que fazer um esforço aí para sair dessa zona de conforto de manter essas amizades que talvez estejam em outro nível vibracional ou que não estão buscando uma melhoria. Muito bem. Depois nós temos as crenças de nível 2. Ainda dá para mudar mais facilmente, né? Elas precisam de mais evidências, você precisa confiar mais na pessoa, não é só um professor que vai falar alguma coisa que você vai acreditar e tirar essa crença. Então, assim, por exemplo, lendo um artigo científico de um cientista renomado que mudou a vida de muitas pessoas, essa pessoa vai ter um peso maior, né? Tem processos científicos aí, mudou efetivamente a vida das pessoas, tem um monte de gente falando sobre, tem um monte de testemunhas de que aquilo lá é válido, então você vai acreditar mais, e acreditando mais e trabalhando mais sobre isso, você consegue mudar as crenças de nível 2. E aí a gente tem as crenças de nível 1. Essas são as crenças mais difíceis, né, de tirar. Elas estão mais relacionadas à capacidade, merecimento, a sua identidade. Elas são aquelas que são postas em nós, na barriga da mamãe, dos 0 aos 12 anos. Elas estão mais lá dentro. E muitas vezes a gente não consegue nem identificar direito quais são, a gente só sente. Mas por que eu sinto uma angústia cada vez que eu entro em contato com determinada coisa? Não sei. É porque a minha mãe, lá na minha gravidez, teve um problema com isso. Então, estas são necessariamente trabalhadas ou com um profissional, com um coach, ou um terapeuta, ou um hipnólogo, ou um psicólogo, né? E a gente realmente tem que ir tirando isso, né? Aos poucos. Às vezes é dolorido, às vezes dá uma catarse, às vezes não, às vezes a gente nem sente, mas a gente vai mudando de atitude e, enfim, existem várias formas. Eu gosto muito do EFT, eu já fiz um vídeo aqui, tem uma live sobre isso. Podem assistir, mas depois eu vou fazer um vídeo mais curto, só com a técnica. Mas ela é uma ótima técnica de limpeza de crenças limitantes, tá?
limpeza de crenças limitantes que vão aflorar na gente, a gente vai tomar consciência. Outra forma muito legal de tirar essas crenças são os processos de Axis. Mas passar pela barra de Axis é uma maravilha, a gente se sente transformado, mas a gente não tem consciência da mudança, a gente não tem consciência de quais são as crenças. Então, talvez depois não tenha que ser feito um trabalho de conscientização de quais foram as crenças trabalhadas para que elas não voltem, tá? Mas elas, de forma energética, elas retiram essas crenças muito rapidamente e é impressionante porque a gente sai de cada vez que a gente faz as barras, a gente sai de um jeito diferente, né? E na barra a gente consegue sentir, né, a limpeza, a gente consegue sentir ou muito sono, ou um relaxamento profundo, ou agitação, e cada dia é diferente. Então é interessante, quem nunca passou por uma barras de Axis, olha, super recomendo, viu? Então é isso, as crenças, elas têm esses 3 níveis e realmente as mais difíceis e as que mais impactam na nossa vida são aquelas de crença de nível 1, que são as que falam do nosso merecimento. Eu não me sinto merecedora de receber tanto dinheiro, já que eu não acho que eu sou tão boa no que eu faço. Conscientemente você pode achar, eu tenho 3 diplomas, eu tenho isso, aquilo, mas lá dentro, aquela criança ainda tá ouvindo a professora falando, não, você não fez nada certo, ou aquele pai falando, você não é inteligente, você só tira nota baixa. Então essas coisas ficam e refletem aí no nosso merecimento. Ou acreditar que tá muito velho, isso é um paradigma muito grande, principalmente para as mulheres. Não, tô muito velha para usar biquíni, tô muito velha para conseguir um emprego, tô muito velha. O que é a idade, não é mesmo? Então, assim, existem pessoas com 20 anos muito velhas e existem pessoas como a Cláudia Raia, com 50 e poucos anos, que tá dançando maravilhosamente bem, tem um corpo maravilhoso, engravidou e... Né? Então, a idade é muito relativa, é muito mais sobre como você se vê e se sente de acordo com as suas crenças do que o que é na realidade. O importante é saber que as crenças, elas são a nossa base. Nós funcionamos pelas crenças que temos, limitantes ou não. Elas não precisam ser sempre limitantes. Tanto é que com a PNL, depois que a gente toma consciência das nossas crenças, a gente trabalha conscientemente, a gente precisa da PNL, que é o manual do nosso cérebro, vai colocar crenças boas, crenças que nos ajudam, ao invés de crenças que nos atrapalham, né? Então, assim, a gente recria essas crenças, a gente coloca uma outra crença para que aquela vá diminuindo. A gente não sabe até que ponto elas desaparecem, tá? Talvez ela sempre exista lá, um resquício, mas a gente consegue dar novas ordens, reconfigurar aqui o nosso potente computador para que elas não surtam efeito e sim as crenças que nos ajudam, elas sim que comandem aí a nossa vida, enfim, o que a gente quer fazer. Então, ter crenças todo mundo tem, ter crenças limitantes todo mundo tem. A diferença é ter consciência ou não, trabalhá-las ou não e de que forma vocês querem trabalhar. Existem maneiras mais rápidas, existem atalhos. Então, dentro da terapia do coach, a gente trabalha com tudo que é mais focado, mais rápido. Então, a hipnose vai ajudar muito, algumas ferramentas para descobrir, para redefinir crenças, a PNL, que é bem focado para tirar essas crenças e para colocar novas crenças boas, né, boazinhas no nosso cérebro. Então, tudo isso é trabalhado dentro do coach, com a ajuda para quem acredita e para quem quer de outras terapias, como no meu caso, barra de Axis, que é uma terapia que é muito boa, EFT, que é uma outra terapia muito boa para redefinição de crenças, enfim. O importante é saber quais são as tuas crenças. Põe aí, quais são as tuas crenças? Quer saber uma crença que eu sempre tive? Mulher não consegue dar atenção para a família e para a empresa ao mesmo tempo. Então, ou a mulher abandona a família para ganhar dinheiro, ou não ganha dinheiro, né, acaba sendo fracassada financeiramente ou não tendo sucesso no trabalho para poder cuidar da família. Essa crença foi colocada em mim, assim, por gerações, né? Gerações atrás de mim acreditavam nisso e trabalhei e ainda trabalho essa crença para que ela não volte, porque mulheres podem fazer tudo o que quiserem. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês a tomar decisões
descobrir quais são as suas crenças, descobrir pra você qual a melhor ferramenta, qual a melhor proposta, qual o melhor jeito de acabar com essas crenças, tá bem? Trabalhe-as que a sua vida, ó, só pra cima. Beijos!